Olá, boa noite. Vamos aqui então começar a nossa aula de hoje. Espero que estejam aí vendo, ouvindo, enfim, tá tudo, acredito que esteja aí tudo certo. E bom, vamos lá então. Vamos aqui avançar. A gente terminou na segunda-feira de falar sobre o while. Expliquei ali rapidamente no final, foi um pouquinho rápido, reconheço, aquele último exercício, mas ao mesmo tempo não tinha assim nada de tão diferente, pelo menos acredito que não. Não sei se alguém aí tem alguma dúvida, mas eu quero aqui hoje avançar com aquela questão do try e do accept, dizendo inclusive para vocês que o PDF já está lá no Moodle, né? Também vejo que a Sara está aqui e recebi o seu e-mail, Sara, e coloquei, não sei se já viram, mas coloquei lá também no Moodle. Mas hoje eu consegui avançar, colocar bastante coisa antes, coloquei no Moodle a questão, o próprio PowerPoint, né, em PDF, coloquei no Moodle também os próprios códigos que a gente vai ver aí na aula de hoje, para que vocês tenham até antecipadamente, ainda que eu sempre prefira deixar depois para não estragar a surpresa, digamos assim. E aí, como a Sara havia pedido, eu até tinha lembrado, mas não consegui ontem, coloquei só hoje, mas coloquei lá aquela avaliação, então, do ano passado, tá? Quem não viu ainda já está por lá. Mas vamos aqui, pessoal, fazer o quê? Nós vamos falar sobre esse último ou penúltimo conceito, digamos assim, que faz parte da base de qualquer linguagem de programação, né? Eu digo penúltimo conceito porque vocês já têm aí o básico de programação para criar alguma coisa. Ou seja, vocês já viram até o momento a questão dos operadores, a questão das variáveis e principalmente o if-else e o while, né, como uma das estruturas de repetição. Então, com isso, já dá aí para fazer bastante coisa. E a gente tem também, claro, tem a outra estrutura de repetição, que é o for, que eu falei que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. E eu diria que, para finalizar essa base, é o próximo tema, que eu acho até que a gente já vai começar hoje, que é a parte de funções. Que esse eu não coloquei lá no Moodle, porque não tinha certeza de onde a gente ia parar hoje. Mas antes, vamos ver aqui um ponto final, né, um aspecto final aqui. Eu digo um aspecto final vinculado aí não só ao while, né? Na verdade, isso aqui não está necessariamente vinculado ao while, isso aqui está vinculado a qualquer parte do programa, na verdade, que é aquela questão que eu falei com vocês de controle de erro. Ou seja, nós podemos controlar erros. Né? Quando eu digo erros, é aquela coisa de repente, a gente pede para inserir um número, porque efetivamente queremos tratar um número, e aí a gente coloca lá a função int para converter para inteiro, ou float, enfim, e a pessoa digita uma letra. Como vocês já sabem, nesse caso vai dar erro se a gente não tiver um mecanismo para controlar esse erro. E esse mecanismo é esse try except. Tá? Então aqui eu coloquei, eu nem vou executar ali o código do programa 23, né, do exercício 23, porque ele vai mostrar exatamente isso daqui. Então, nós temos ali, como eu coloquei, você pede para digitar um número, converte para inteiro, e a pessoa insere a letra A. Tá? Então, ali, inclusive, quando eu executei, eu executei no terminal, e isso que está ali é o que eu copiei e colei do terminal. Né? Então, nós temos ali claramente o nosso traceback, e imaginem, quer dizer, se vocês estiverem aí desenvolvendo um programa mais a sério, digamos assim, não que não estejam, mas em termos mais vinculados à própria atuação profissional de vocês, isso pode gerar uma consequência negativa, né? Ou seja, você vai lá e executa o programa e no meio do caminho o programa dá um erro. Então, isso passa uma imagem negativa para quem estiver usando o seu programa.
Então, é por isso que nós temos aí essa expressão, esse try e except, que, como o próprio nome diz, e aqui traduzindo, né, ou seja, pensando aí em termos de português, o que nós temos aqui é uma tentativa, e se der erro, o que é o erro? O erro é a exceção, né? O erro é o except, no caso. Então, como eu coloquei aqui, é para esse tipo de situação, quando você, como programador, imagina previamente que pode ocorrer algum problema, que poderá ocorrer algum problema, que é utilizada essa estrutura try except. Então, basicamente, em síntese, a lógica é essa que está nesse segundo ponto. O programador diz ao Python, né, tenta executar essa parte, se der erro, em vez de mostrar aquele traceback, o que o Python vai fazer? Ele vai executar o que estiver dentro do except. Então, é mais ou menos, e aqui não é no sentido de um teste, mas é mais ou menos a mesma coisa que um if-else. Ou seja, tente fazer isso. Se não der certo, faça aquilo outro. A diferença é que o if-else nós, obviamente, utilizamos quando queremos efetivamente verificar, né, o se aquela condição é verdadeira ou não. E o try except, na verdade, não é que nós estejamos testando para saber se aquilo é verdadeiro ou não. Mas, na verdade, o que nós estamos fazendo é exatamente verificar ou criar condições de maneira que, se alguma coisa sair errado, na pior das hipóteses, o programa termina com uma mensagem bonitinha. Né? Ou seja, na pior das hipóteses, o programa termina dizendo: olha, deu erro em algum lugar. Tá? E é muito melhor para quem está usando o seu programa que apareça uma mensagem dizendo: olha, desculpa, mas o nosso programa tem um erro, do que aparecer essa mensagem aí de traceback que ninguém sabe o que é. Quando eu digo ninguém, obviamente, estou me referindo ao utilizador do seu programa. E claro que eu estou aqui colocando de uma maneira mais simples, mas esse try except é extremamente útil, especialmente quando nós formos realizar abertura, leitura e fechamento de arquivos mais para o final. Porque imaginem a seguinte situação. Imaginem que vocês têm aí um documento de vocês em formato Word, qualquer, tá? Não importa o quê. E aí imaginem que quando vocês, por algum motivo, enfim, estão usando aí o laptop, o portátil, e por algum motivo, na hora em que vocês clicam 2 vezes para abrir o arquivo, acaba a bateria. Vamos imaginar aí uma situação hipotética. Acabou a bateria. Então, nessa situação, pode ocorrer o quê? O arquivo pode ficar corrompido. E o que é o arquivo ficar corrompido? De repente, você perde aquele arquivo. De repente, você não consegue mais recuperar aquilo que você tinha feito anteriormente. Então, até um certo ponto, é claro, é essa analogia que eu quero utilizar quando você pensa em termos de um try except. Quer dizer, quando nós chegarmos mais para frente, aí, no mês que vem, na verdade, quando nós chegarmos mais para frente, o que vai acontecer? Nós vamos abrir um arquivo. Então, imaginem que a gente abre um arquivo, tá? Para poder gravar alguma coisa. Então, nós, no nosso código, abrimos o arquivo. Então, esse arquivo está aberto, ele está na memória do computador, e, logicamente, nós não queremos perder o que está nesse arquivo. E aí a gente coloca esse código aqui, essa mensagem para a pessoa, digita um número, porque nós queremos gravar números ali no arquivo. E na hora que a pessoa digita ali a letra A, em vez dela digitar um número, dá esse erro aqui. Então, o programa termina. Tá? Com isso aqui, obviamente, vocês já sabem disso, o programa termina, ele não continua. E o Python foi criado para, em princípio, solucionar o problema do arquivo que ficou aberto. Porque é necessário, do ponto de vista da programação, abrir o documento, do ponto de vista bem técnico aqui, que eu não vou entrar no mérito dessa parte mais técnica, que não é o nosso foco aqui, não é o nosso objetivo, mas o ponto é que o arquivo está aberto,
E aí ele está sendo manipulado, dados estão sendo ali gravados, enfim, ou colocados ali, e depois, quando ele é fechado, quando você fecha o arquivo, ele grava tudo. Que é mais ou menos a analogia do Word, ou seja, você abre o seu documento no Word, você digita o que você tiver de digitar, e quando você for sair, quando você sair do Word, pedir para fechar, ele vai perguntar ali se você quer guardar ou não quer guardar. Isso vale, óbvio, estou falando do Word, vale para qualquer tipo de documento. Então, no Python é mais ou menos a mesma coisa. O Python, em princípio, por si próprio, é programado para que, se ocorrer um erro como este aqui, de ter um arquivo aberto, alguém inserir uma coisa que não deva ser inserida, como nesse caso, para inserir um número, a pessoa inseriu uma letra. E se o programador não tiver pensado no try except, vai ocorrer esse erro, o Python é criado para que antes de ocorrer o erro, digamos assim, ou seja, naquele milionésimo de segundo, entre o momento em que a pessoa inseriu o A e o Python tentou fazer a conversão e deu erro, ele fecha o arquivo. Só que tem vezes que isso não acontece. Ocorrem vezes em que isso não vai acontecer. Então, nesse caso, você corrompe o arquivo, você perde o arquivo. E é por esse motivo que existe aí o try except. Ou seja, eu posso, por exemplo, abrir um arquivo, peço a informação para a pessoa, e se der algum erro, em vez do Python encerrar com o traceback, e eu perder o que está ali naquele documento, o Python cai para o except, né, para a exceção, digamos assim, e aí eu, como programador, vou lá e fecho o arquivo, uso um comando, tem o comando de abrir, tem o comando de fechar, né, ou seja, que não é nada difícil, open e close, literalmente. E a partir dali, o que acontece? Aí o Python fecha bonitinho o arquivo e mostra a mensagem, olha, deu erro no programa. Então, esse é um mecanismo para você, como programador, controlar erros. E nós vamos ver aqui no curso a maneira mais simples, digamos assim, de controlar esses erros. Porque, olha, vejam o seguinte, mesmo aqui, eu tenho aqui esse value error. Vocês estão vendo aqui na penúltima linha, o value error. Isso aqui é um nome de um erro em Python. Então, eu posso controlar... Eu não sei se vocês estão lembrados que nas outras aulas, por exemplo, tinha lá name error. Tinha uma outra que foi type error, porque era erro do tipo da variável. Então, conforme essa mensagem de erro, você ainda pode controlar mais. Ou seja, você pode criar uma lógica do tipo assim, olha, se o erro for como está aqui, o value error, faça tal coisa. Se o erro for do tipo name error, faça tal coisa. Se o erro for do tipo type error, faça outra coisa. Tá? Se for um erro de conversão, enfim, existem várias mensagens de erro ou vários padrões de erro, como esse que está aqui na última linha, na penúltima linha, e a gente pode controlar até isso. Tá? Ou seja, se o erro for tal, faça tal coisa. Se o erro for outro, faça outra coisa. Mas nós não vamos avançar tanto, digamos assim. É claro que isso não impede, e aqui até eu já digo, e já até incentivo a que vocês avancem nisso, no sentido de, se tiver tempo, curiosidade, etc., vejam quais são os nomes dos erros para controlar, mas, em princípio, nós vamos ver aqui a maneira mais simples. E a maneira mais simples, tá? Ou seja, é a maneira de você vir aqui e colocar, por exemplo, exercício 24, tá? Que é o próximo, em que eu digito um número, eu coloco uma letra e ele me mostra ali bonitinho. É uma diferença clara do 23, que é o anterior, que se eu colocar a letra, ele me traz essa mensagem toda. Então, é claro, tá, que nós, como programadores, não queremos que apareça o que ocorreu da segunda vez, no 23. A gente quer que ocorra como ocorreu ali, como apareceu no 24. Né? Lógico que isso implica um pouco mais de linhas no seu programa, o que não é problema nenhum, em absoluto. E aqui nós temos, então, o uso do try e do except, que é, gente, a coisa mais simples que existe. Porque vocês já sabem a lógica do if, do else, por exemplo. Vocês já sabem o que é um bloco de código. Vocês já sabem que depois do if, do else ou do while tem que ter os dois pontos. Vocês já sabem que todo bloco tem que ser alinhado
um pouquinho mais à direita, avançado ali à direita. Então, aqui é exatamente a mesma coisa, não tem mistério. Aqui eu estou trazendo um exemplo do try e do except. Claro, com 2 pontos sempre antes de um, 2 pontos antes do outro. Então, aqui o 24 é exatamente esse código aqui. Ou seja, digita um número, e aí eu converto. Agora, percebam ali a diferença. Percebam que aqui eu mudo um pouquinho a lógica. Eu estou colocando a conversão dentro do try e não lá no input. Por quê? Porque eu já quero testar a conversão. Então, eu quero fazer o seguinte, eu quero que, se der erro, ele dê o erro quando eu estiver dentro do try. Porque vejam aqui eu vou para o Atom para explicar essa diferença. Tá? Esse é o 24. Tá? Então, aqui eu tenho 24. Imaginemos que eu colocasse aqui o normal que nós estamos acostumados a fazer. Certo? E isso aqui eu vou colocar aqui. Tá? Então, vejam, em princípio eu estou fazendo exatamente a mesma coisa. Só que em vez de eu converter dentro do try, eu estou convertendo fora. Eu estou convertendo como a gente fez até hoje, que é na linha do input, eu já converto. Tá? E aí, se eu pego aqui e executo 24, vocês viram lá em cima, 24 funcionou normal quando eu coloquei a letra A. Quer dizer, funcionou normal no sentido de que não apresentou um traceback. Se eu coloco aqui a letra A, ele vai mostrar essa mensagem aqui. Por quê? E aqui, qual é o ponto a ser chamado a atenção? Eu estou convertendo e ele está entrando e está tentando executar esse primeiro bloco. Só que eu não tenho o primeiro bloco como verdadeiro. Por quê? Porque ele está dando erro. Quando ele chega aqui, nesse if, ele vai dar um erro. Então, ele já cai direto aqui para o except. Então, essa é a lógica. E aí, como eu falei, aqui o ideal é você já colocar o teste dentro, tá? Porque aqui o que ele vai fazer? Ele vai tentar converter isso daqui. Então, qual é a lógica? E, de novo, eu repito para tentar enfatizar um pouco mais isso, não sei se isso está claro para vocês, mas qual é a ideia? Eu vou escrever todo o meu código dentro do bloco try. Tudo que eu quero que o Python faça e que eu acho que está certo, eu vou colocar dentro do bloco try. E aí eu coloco um except. Por quê? Porque se der algum erro, eu vou lá e resolvo isso daqui. Quando eu vim aqui, desculpa, quando eu vim aqui no 24 e executei, digitei a letra A, ele deu um erro. Ele deu erro. Eu quero que você perceba isso. Sim, ele teve um erro. O Python enxergou um erro ali. Porque ele entrou, aqui eu estou como string, aqui eu converti para inteiro, só que aqui deu erro. O erro está nessa linha, ou estaria aqui na primeira linha quando eu já tivesse feito ali a entrada. Então, aqui ele está dando esse erro por quê? Porque essa linha é o erro. Eu não consigo converter, e vocês já sabem disso, quer dizer, se eu coloco essa linha aqui fora, o x, que é o que eu tinha feito antes, tá? Opa, x igual inteiro de x, e eu executo, ele vai dar o erro ali. Quando eu executo e ponho aqui eu não guardei ele, ou eu estou na pasta... Não, estou na pasta certa. Tá? Ele está fazendo aqui, sim, ele está fazendo, e mesmo assim ele está entrando aqui no try and except, porque o programa está continuando. Então, o que está ocorrendo é isso. Quer dizer, eu sei que ele está me dando um erro aqui, ele está me mostrando um erro quer dizer, está me mostrando, eu não estou vendo, né? Ou seja, nem eu nem você estamos aqui vendo o que está acontecendo, tá? Deixa eu só ver uma coisinha aqui, pessoal. Nem eu nem você estamos vendo aqui o que está ocorrendo. Isso é fato, né? Agora, e aqui que eu percebi uma coisa agora. Deixa eu só corrigir uma coisinha aqui que eu vi aqui com vocês. Mas, enfim, já vou continuar a aula. Só uma coisinha que eu modifiquei aqui. Peraí.
Só um segundo. Pronto. É que aqui ele estava carregando um negócio que não era para carregar, pessoal. Sabe como é que é, né? Às vezes, enfim, as coisas não ocorrem aqui do jeito que a gente espera. Então, o ponto aqui é esse. Eu tenho isso aqui e quando eu simplesmente pego essa... Eu tava executando o que estava na outra pasta aqui. Quando eu pego isso aqui, por isso que ele não estava e coloco aqui, e vem aqui e executa, agora sim, ele vai aparecer ali o erro. Agora apareceu, porque eu estava executando um arquivo de outra pasta, por isso eu falei, ele carregou da pasta errada, tá? Ou seja, ele estava carregando aqui da pasta 19 e, na verdade, eu estou na pasta 21. Deixa eu até colocar aqui o correto, para não ocorrer isso de novo. Por isso que eu falei, ué, mas eu alterei ali, ele não mexeu. Agora eu tiro o 19, eu estava alterando o anterior. Falta de atenção minha. Pronto. Mas vamos lá. Eu tenho aqui, então voltando aqui, tá? Deixa eu tirar isso daqui. Tirar não, deixa eu colocar isso aqui como comentário. Isso não vai ser executado. Então vamos voltar aqui. Quando eu venho aqui e executo, tá? Vamos lá de novo, executo aqui o 24, edito o número, pá. O programa, repito, ele está com erro. Tá? Para o Python, está ocorrendo um erro. Então, ele entra aqui, pede um número, tá? Eu insiro uma letra. Quando ele entra aqui nesse bloco da conversão, nesse x igual int de x, aqui ele dá erro, porque eu inseri uma letra. Portanto, ele não vai converter. Só que como isso aqui está dentro de um try, ele para de executar tudo que está aqui dentro e ele vai para o else. Quer dizer, ele vai para o except, no caso. Por isso que ele mostra que eu não digitei um número. E por isso que eu tinha colocado ali em cima, ali na frente, e agora eu mudo e coloco isso aqui como comentário, e por isso que eu tenho de deixar a possibilidade do erro dentro do try. Toda essa volta é para dizer isso. Se eu simplesmente fizesse, aliás, eu nem preciso dessa linha aqui. Se a gente fizesse aquele nosso normal, que era isso aqui como estava antes, tá? E eu executar aqui e coloco a letra, ele vai dar erro. Então, qual é a lógica ou qual é a dica que eu quero colocar aqui para vocês? Aquilo que puder dar erro deve estar dentro do try. Então, aqui eu tenho a possibilidade de dar erro na conversão. Por isso que eu ponho o x sendo convertido para inteiro dentro do try. E poderia até colocar isso daqui, ó. Posso tirar isso aqui e colocar isso aqui fora. Desse jeito aqui. Tá? E executar. Porque aí, ele vai... Só que aí, o que vai se eu colocasse aqui fora, o que ele aconteceria aqui? Eu insiro a letra, ele dá erro, ele mostra isso daqui e ele daria outro erro aqui. Ele daria erro do mesmo jeito. Tá? Ou seja, se eu deixo daquele jeito lá, ele continua dando erro, só que ele muda a linha. Então, eu tenho de deixar esse if dentro aqui do meu try para ele funcionar do jeitinho que eu quero. Então, eu não sei se ficou claro para vocês, pessoal, por causa daquela pequena alteração ali do documento correto, tá? Que, enfim, né, eu estava na pasta que não deveria estar, mas a ideia aqui, repito, é essa. Eu vou até executar no site isso daqui, para que isso daqui fique bem claro para vocês, porque isso é extremamente útil, tá? Então, se eu venho aqui e coloco, por exemplo, o número 1, o que ele vai fazer? Entrei, aí ele vai entrar no try, ou seja, ele vai tentar, e vocês viram aqui que, obviamente, o 1 é uma string, né? Não apenas porque está entre aspas, mas porque a função input sempre retorna ali o string, então a gente já sabe disso, ok. Então, ele vai entrar no try. A próxima é a linha 3. Ele vai tentar converter uma string para número. E a gente sabe que isso vai dar erro. E aí ele vai passar para ali a comparar. Aliás, aqui eu coloquei o número, tá certo. Achei que tinha colocado A, aqui eu coloquei o número, ele converteu, aí ele vai executar o que está dentro do if e vai mostrar a mensagem. E acabou o programa. Tá? Sim, mas aí tem uma questão, Diogo, já vou colocar lá, peraí, já vamos voltar lá, tá? Que a questão não é só a mensagem de erro,
Tá? Ou seja, deixa eu colocar aqui o A agora, que aquela hora eu tinha colocado 1, e seria o A, e já vou responder a sua pergunta. Tá? Então, eu tento fazer o que o try, eu quero que vocês reparem nisso aqui, ele vai tentar fazer a conversão. E aí vai dar erro, obviamente. Tá? O que vai acontecer aqui? Ele cai para o except. Perceberam aqui, ó, quando eu estou aqui, ele tenta converter. Claro que aqui a gente recebe a mensagem. Só que o utilizador não vai receber essa mensagem. E ele não vai receber por quê? Porque a gente vai aqui para o except e aí ele entra na exceção. E qual a diferença do if que você perguntou, Diogo? É o seguinte, eu teria de fazer vários ifs. Ou seja, se eu não tivesse o try e o except, como é que eu teria de fazer? Vou escrever aqui. Eu teria aqui x igual input, digite um número. Beleza? Tá. Aí, o que eu teria de fazer em seguida? Eu tenho de colocar o quê? Se eu fosse usar o se o x, em primeiro lugar, aí eu teria de testar um número. Tá? Ou seja, a questão é que eu quero ali colocar se o número é positivo ou não. Então, como é que eu vou fazer para saber se o número é positivo? Quer dizer, eu teria, se o meu objetivo e o objetivo desse programa, como vocês viram aqui no código, é indicar se o número é maior do que 0 ou não. Então, essa é a lógica do meu programa. Então, se eu simplesmente colocasse aqui o int, por exemplo, porque se eu quero saber se o número é maior ou não do que 0, tá? Eu teria de converter para inteiro. Mas aí eu tenho um problema, que é o problema da pessoa inserir uma letra. Como que eu vou converter uma letra para inteiro? Então, eu não poderia colocar aqui um if. Quer dizer, posso, mas já daria erro nessa linha 12, essa linha que eu estou aqui digitando agora. Então, o try e o except, ele não é um if-else. Tá? E o try e o except é você dizer para o Python, tente fazer isso daqui, e se não der certo, faça aquele outro. Mas não é na mesma lógica do se ou então, né? Do if-else. Por causa desse problema. Eu repito, imagine que naquela linha 12 ali, que é o que está no 23, e agora eu vou abrir o correto, está aqui no 23, ó. Tá? Ou seja, é exatamente a mesma linha. Se eu coloco ali, digite um número e a pessoa digita uma letra, no meu código eu já converti para inteiro. Aí tudo bem, você poderia dizer assim, então vamos deixar aqui sem a conversão, ou seja, eu estou ali, o x vai ser uma string, certo? Beleza, agora como é que eu comparo se o x é um número ou não? Ou seja, usando o if, como é que eu faço isso? Porque o x aqui na linha 12, tá? Aqui estamos aqui embaixo, independentemente do que eu inserir, eu posso inserir uma letra, posso inserir um número, não importa o que. Vai ser uma string para o Python. Como é que eu testaria aquilo dali? Usando o if. Tá? Então, eu poderia, de repente, colocar aqui se o tipo da variável x, por exemplo, for diferente, tá, de um inteiro, o que significa, quer dizer, e ele já é diferente de inteiro, porque eu não inseri ali uma string, o x não é uma string, tá? Então, sendo diferente, aí o que eu teria de fazer? Aí eu converteria, porque se for diferente, quer dizer, ele já é diferente de inteiro. Como é que eu faria para testar? Tá? Então, aqui ele já cairia nessa situação, que ele é diferente de inteiro. E aqui, para o Python, quer dizer, é aquilo que eu falei, não importa se ali eu digito a letra A ou se eu digito o número 1. Para o Python sempre vai ser uma string. A gente pode até aqui, rapidamente, colocar aqui x e y. Tá? E depois fazer aqui o print, type x e fazer a mesma coisa com o y. Tá? E nos dois casos, eu vou deixar no mesmo documento aqui, deixa eu só limpar isso aqui. Tá? Aqui vai ser a primeira. Ah lá, agora é onde a gente está. Digita um número, digita um número. Digita um número, eu digito A. Veja que nos dois casos é uma string. Então, para o Python não tem diferença do 1 para o A. Então, necessariamente, eu teria de converter para inteiro. Só que na hora que eu converter,
se a pessoa tivesse inserido uma letra, daria erro. Por isso que o if aqui não soluciona esse problema. E por isso que o problema só é solucionado com o try e o except. Eu vou passar aqui para o próximo exercício, que vocês já têm o código, então aqui fica talvez um pouco mais fácil, mas a ideia é essa daqui, que é o 25. Ou seja, e aqui, com esses exercícios, eu vou explicar esses detalhes aí do try, do except, e vou, enfim, como o Diogo fez, se tiverem dúvidas, vocês vão colocando. Imagine aqui a situação. Cria um programa que recebe um número da pessoa, e a depender do número inserido, mostra as mensagens x é um número positivo, x é igual a zero, ou x é um número negativo. Então, isso aqui, até aqui, as 3 primeiras linhas, é facílimo. O que você vai fazer? If. Insira um número, converte para inteiro. Se o número for menor que zero, mostra na tela, número é negativo. Se o número for igual a zero, mostra na tela, número é igual a zero. Se o número for maior do que zero, mostra na tela que o número é maior do que zero. Simples. If, elif, else. Acabou. Então, as 3 primeiras linhas é facílimo isso. Tá? Então, não temos que nos preocupar. A gente vem aqui, podemos até aqui fazer em conjunto, vai ser aqui deixa eu guardar de uma vez, esse vai ser o 29, tá? Agora está na pasta correta. Então, imagine, 29. Eu coloco aqui, vai ser o x. X vai ser igual, já vou converter para inteiro, ok? Input, digite um número. Para facilitar. E aí é simples. Se x for menor do que zero, o que eu faço? Mostra o número, vou colocar assim, o número é negativo, tá? Se o x for igual a zero, o que eu faço? O número é igual a zero. Se não, obviamente, ou ele vai ser menor ou igual, se não, ele vai ser maior. Mostra que o número é maior, é positivo, para ficar igual lá o da frente, o de cima. Tá? Então, acabou. Tá? Vamos lá, clear. Eu tenho aqui o 29. Digite um número, 1. O número é positivo. Digite um número, 0 é igual a 0. Digite um número, menos 1 é negativo. Show de bola, resolveu o problema. Então, eu tenho aqui, repito, olhando para o exercício, as primeiras 3 linhas resolvidas. Agora, eu como programador, se eu coloco ali, a pessoa digita um número, eu como programador não posso pressupor que a pessoa vai digitar um número, porque aqui na tela está aparecendo ali para mim, digite um número. Eu tenho de pressupor que a pessoa pode querer agir errado, né? Aquela coisa de, bom, eu quero testar e ver o que acontece, porque tem gente que vai fazer isso. Ou eu posso pensar que aqui, em vez de digitar, de apertar a tecla 1, a pessoa sem querer, e ela está tão acostumada que ela digita sem olhar para o teclado, e ela vai apertar a letra Q. Só que ela esbarra na tecla 1. E aí, quer dizer, ela vai digitar 1 e ela esbarra na letra Q, na tecla da letra Q. Então, em vez dela fazer isso daqui, ela está olhando aqui, está com a mão no teclado, ela vai e faz isso daqui. E na hora que ela carrega aqui, dá erro. Então, eu, como programador, tenho de pensar nessas opções. Quer dizer, nessas possibilidades. Eu tenho de pensar que a pessoa pode querer testar, tá? Ou seja, pode querer ver, bom, o que acontece se eu fizer isso? Ou a pessoa pode cometer um erro, simples. Tá? Então, erros acontecem na hora de você inserir dados em programas informáticos. Quantas vezes, e eu falo por experiência própria, a gente não pega documentos que, em vez de ter a letra O, tem o número 0, até porque no teclado ficam muito próximas uma da outra. E aí, em vez de eu digitar aqui o O maiúsculo, tá? A pessoa vai lá e digita o 0. Claro que ali na tela, para mim, aqui no computador, aparece de uma maneira muito diferente. Tá? O 0 tem aquela espécie de tracinho ali no meio.
Mas isso é comum, isso não é tão assim absurdo, tá? Então, enfim, é plenamente possível isso acontecer. Por isso eu, como programador, tenho de pensar, bom, se isso acontecer, o que acontece se a pessoa inserir ali, em vez de inserir um número, como eu estou pedindo, ela inserir uma letra? Aí a gente cai na segunda parte aqui, nas últimas 3 linhas. Caso a pessoa não digite um número, deve-se mostrar a mensagem: você não digitou um número. E para a última mensagem, então, deve-se utilizar essa questão do try e accept. Então, aí, eu poderia, claro, eu poderia fazer isso usando esse try e accept, só que aí qual é o meu problema, ou melhor, qual é a minha possibilidade de erro? Né? Ou seja, quando eu tenho um programa que está pedindo para eu inserir um número, onde que eu programador, onde que eu acho que pode ocorrer um erro? Pode ocorrer um erro no momento que a pessoa, em vez de inserir um número, insere uma letra, que para o Python vai ser a mesma coisa. Então tá aqui, ó. Aqui está o problema e aqui está o erro, o possível erro. Então eu, programador, já tenho de pensar, bom, vai ocorrer um erro se eu pedir para a pessoa inserir um número e ela inserir uma letra. Então, o problema está na conversão. Então, é aí que entra o try e o accept. A primeira linha do meu try vai ser a tentativa de converter. Por isso que quando a gente começa a melhorar o programa, e aqui eu já tenho ele feito, que é o 25, então não vou digitar de novo, vejam que aqui a gente muda um pouquinho a lógica. Quer dizer, muda a lógica. Se você olhar aqui, o bloco if-else é exatamente o mesmo. Esse bloco if-else que eu digitei aqui para vocês agora, está aqui dentro. A mesma coisa. Só invertir a ordem. Se for maior do que zero é positivo, se for igual a zero é igual a zero, se não é negativo. Então é a mesma coisa, absolutamente a mesma coisa. Só que lembrem-se, eu sei que o erro pode ocorrer no momento da conversão. Então, a conversão é a primeira coisa que tem de estar dentro do try. Por isso que, em vez de eu converter aqui na primeira linha, como eu fiz agora com vocês, e que vocês viram que funcionou, não deu erro, perfeito, quando eu coloco números, ele faz a classificação que eu quero, mas eu já estou ali convertendo. Só que agora, quando eu vou usar o try except, eu não posso fazer isso. Porque se eu pego esta linha, e aqui vamos ver, ó, eu estou com um 25. Então, eu vou executar aqui o 25 agora, tá? Em vez do 29. Executo o 25. Digite um número 1, ele me diz é positivo. Digite um número, eu coloco 0, ele me diz que é igual a 0. Digite um número e eu coloco menos 1, e ele diz que é negativo. Digite um número e eu coloco uma letra, ele diz que eu não digitei um número. Maravilha. Se eu faço a mesma coisa com o 29, eu digito um número 1, a resposta é a mesma. Eu digito o 0, a resposta é a mesma. Eu digito menos 1, a resposta é a mesma. E eu digito o A, ele me dá o erro. Então, eu consigo perceber aqui que o possível erro, e veja que não é um erro de lógica, não é um erro do código, o código está funcionando perfeitamente. Tá? No caso do 29, olhando aqui para o 29, esse código aqui, ele funciona que é uma beleza, tá perfeitinho. Eu peço, digite um número, a pessoa digita um número, e o programa me diz se o número é maior, igual ou menor do que 0. Então, ele está funcionando. Nesse caso, o erro está onde? O erro está no utilizador. Porque o programa está pedindo digite um número e o utilizador digita uma letra, seja por erro, seja por má fé. Então, no primeiro caso, aqui no 25, quer dizer, antes de chegar até no 25, então eu já descubro que a possibilidade de erro do meu programa dar erro, como vocês estão vendo aí na última vez que eu executei o 29, está na conversão. Na conversão do quê? Na conversão da string, porque para o Python tudo que eu inseri aqui foi uma string, antes dele converter para inteiro.
Então, tudo foi uma string, e o problema está justamente nisso, na conversão da string para inteiro. Então, é por isso que, quando eu vou usar o try e o except, na primeira linha após o try, eu coloco aquilo que eu acho que pode dar erro. E é por isso que, comparando o 25 com o 29, eu tirei, aqui no 29 a gente usou aquela fórmula que a gente estava usando até hoje, já converter na entrada, e que funciona, a não ser que a pessoa insira um número, ou insira uma letra. Então, eu tiro isso daqui do input, e aí eu coloco a conversão aqui dentro do try. Porque o que vai acontecer? E aí, seguindo a lógica passo a passo, lendo o programa, eu peço, e aqui tem a diferença. Vamos ler esse aqui primeiro. Aqui, eu peço para digitar um número, o utilizador insere alguma coisa, e eu converto para inteiro. Se o que o utilizador inseriu for um número, ele vai converter, vai funcionar, que é uma beleza. E aí o x passa a ser um número inteiro, e aí eu consigo indicar se ele é menor do que zero, igual ou maior do que zero. Agora, é aquele problema. Se a pessoa digitar letra não se converte para inteiro. E aí dá o erro. Que é o que acontece aqui. Só que aqui a lógica é um pouquinho diferente. Lá na linha 1, eu peço para a pessoa digitar um número. E aí a pessoa, vamos imaginar como a gente fez aqui, fizemos aqui no 25, aqui no início, eu digitei o número 1. Só que para o Python, um 1 não é número. Para o Python, aquele 1 que eu digitei é uma string. Por quê? Porque agora eu estou usando a função input sem conversão. Portanto, é uma string. E aí, eu sei que a possibilidade de dar erro está justamente na conversão de string para número. Então, aí eu coloco aqui o try e ele tenta executar todas as linhas. Quando ele chega aqui e executa a primeira, eu digitei o número 1, que para mim, Mateus, ser humano, é um número, para o Python é uma string, mas vocês já sabem, números, né, que estão na forma de string podem ser convertidos em inteiro. Então, aí eu converto e aí dá certo. Se deu certo, ele continua executando tudo que vem depois. Então, imaginemos que aqui tivesse uma outra linha, tá? Aqui, em vez desse if, tivesse alguma coisa qualquer que pudesse dar um erro também. Então, aí, o que eu faria? Aí o Python continua executando e por aí vai. Então, essa é a ideia do try except. Tudo que estiver dentro do try, por isso que se chama try, ele vai tentar executar. Mas se em alguma das linhas, não importa se na primeira, na segunda, na 10ª, na milionésima linha dentro do bloco try, se em alguma dessas linhas der algum erro, o Python não mostra aquele traceback na tela. Ele vai jogar para o except. Por isso que aqui, quando eu executei o 25, ele mostrou, ele executou, parará, ou seja, eu digitei o número 1, o que para mim é número 1, para o Python era uma string, ele converteu, deu certo a conversão? Deu, porque o número, a string com o símbolo do número 1 é convertida para inteiro. Então, perfeito, executou. Aí ele veio aqui e viu, x é maior do que zero? Sim, 1 é maior do que zero, mostra isso daqui e o programa acabou. Não tem mais nada a ser feito. E a mesma lógica quando eu digito o 0 e o menos 1. São caracteres que representam números e o Python consegue converter para inteiro. Então, todas as vezes quando eu digitei o 1, o 0 e o menos 1, essa linha 3 aqui funcionou sem erro. Por isso que ele continuou dentro do try. E aí ele executa os devidos ifs ou else e ele mostra o resultado. Agora, quando eu cheguei aqui na última execução, que é essa daqui, tá? Ele pede, digita um número, e aí eu digitei uma letra, é um caractere que não pode ser convertido para inteiro. Então, quando chegou nessa linha 3, deu erro. Só que como está dentro do bloco try, o que vai acontecer? O Python, para a execução de tudo que está dentro do try, portanto, ele não fez nenhum if, nenhum elif, nenhum else, e aí ele já cai direto no except. Por isso que aqui a mensagem mostrada é essa que está dentro do except. Tá? Então, essa é a lógica do try e do except, e por isso, quer dizer, tudo isso para dizer aí, como o Diogo questionou, que você não consegue fazer isso com if, else. E você não consegue porque você vai testar como.
tá? Ou seja, eu preciso necessariamente converter, nesse exemplo aqui, eu preciso converter para um número, porque como é que eu vou dizer se o número é positivo ou negativo se ele estiver no formato de string? Eu não vou conseguir fazer isso. Por esse motivo que a conversão em si, o teste em si, não vai funcionar com o if-else. A mesma coisa no próximo, tá? O exercício 26, que está aqui. Faça a conversão da temperatura de Fahrenheit para Celsius. Caso a pessoa não digite um número, deve-se mostrar a mensagem, por favor, digite apenas números. E a mensagem final deve ser a seguinte, né? A temperatura em Celsius é igual a x graus, claro, o x ali é o número convertido, e a lógica é exatamente a mesma, eu estou trabalhando com números. Né? Então, quer dizer, na verdade, não é porque eu estou trabalhando com números, mas eu estou trabalhando com a devida conversão de tipos de dados diferentes. Por isso que quando eu chego aqui, e agora nós vamos aqui para o 26, isso aqui é mais simples ainda. De novo, eu tenho a temperatura que a pessoa inseriu. Tá? Insira a temperatura em Fahrenheit. E aí é a mesma lógica. Eu converto, só que ali eu estou tentando converter para float. Por que float? Porque a pessoa pode digitar lá 32,5, sei lá. Tá? Eu venho aqui, agora é o 26. Então, a temperatura em Fahrenheit, sei lá, está 59,8. E aí ele converte. Agora, se eu venho aqui, digite a temperatura, e aí a pessoa, por exemplo, eu estou aqui, vou digitar o 50, mas esbarrou aqui no O, e vamos imaginar que aqui a caps lock está ligada. Opa, 50. Aí me aparece a mensagem, ó, é só número. Porque eu digitei o 5 e digitei a letra O. Então, aqui eu tenho uma string, mas eu não tenho uma string que represente um número. Eu tenho uma string em que um caractere é um número, representa um número e o outro caractere representa uma letra, no caso ali o 50, né, 50. Por isso, ele cai no except. E aí, gente, é com isso que a gente consegue controlar absolutamente todos os possíveis erros dentro do Python. Tá? Então, e aí, como eu falei, é possível até controlar com mais detalhes ainda. Mas a gente vai, em princípio, ficar por aqui, tá? Depois nós temos aqui o 27. E o 27, ele também não tem muito mistério. Tá? Ou seja, cria um programa que faça a conversão entre notas e menções entre 0 e 1, conforme a tabela abaixo. Se a nota for menor do que 0,6, é insuficiente. Se ela for maior do que 0,6, ela é médio inferior. Se for maior do que 0,7, é médio e parará. Se a pessoa digitar um valor que esteja fora dessas notas, mostra a mensagem de erro. Então, de novo, isso aqui parece absurdo, parece, nossa, olha, que difícil. Não, não é difícil. Isso aqui é a coisa mais simples que tem. E mais simples que tem por quê? Vamos executá-lo aqui primeiro. Digite sua nota com valores entre 0 e 1. Ah, não, eu não quero digitar 0 e 1, quero digitar 2. O número tem que estar entre 0 e 1. O programa me exige isso. Ah, não, mas eu não quero ainda. Eu quero digitar aqui, sei lá, menos 10, porque a pessoa é tão ruim que a nota dela tem que ser menos 10. Não, o programa não aceita. Lembra que algumas aulas atrás eu falei isso para vocês. A gente pode forçar o utilizador a digitar aquilo que nós queremos. Tá? Então, aqui, eu tenho de digitar entre 0 e 1. Aí eu digito, tudo bem, a nota dele é 0,4.3. É insuficiente. De novo, aí eu digito lá 0,0, não, 0 não, vou colocar 7, 8, 9, 6, parará, parará. A nota dele é médio, que é o que está na tabela. Médio por quê? Porque é maior do que 0,8, só que, obviamente, menor do que 0,8. Então, por isso que eu digo que esse programa, quando você lê e fala, meu Deus, isso é um bicho de 7 cabeças, não, isso é a coisa mais simples que tem. O que você tem de fazer? Você tem de pedir para a pessoa inserir um número, a primeira ação. Depois você vai ter de verificar, e aí lembrar, se a pessoa inseriu, mas no Python isso não é um número, isso é uma string. Então você entra no try e tenta converter para string. Deu certo a conversão? Aí você faz if else, isso aqui é if else.
Se o número for menor do que 6, mostra insuficiente. Se o número for maior do que 0,6, mas menor do que 0,7, mostre médio inferior. Se o número for maior do que 0,7, mas menor do que 0,8, mostre médio. E assim sucessivamente. E no fim, se o número for menor do que 0, tá? Ou maior do que 1, ele mostra a mensagem de que está fora do que você quer. Tá? Então, aqui nós temos também algo que é bastante simples, não tem mistério aqui. Tá? E esse aqui eu nem preciso do try except. Aí sim, tá? Ou seja, quer dizer, eu poderia colocar. Poderia colocar por quê? Quer dizer, se eu estou pensando só em números, o programa está perfeito. Eu não tenho de fazer nada. Agora, vamos executar mais uma vez aqui. E se eu coloco aqui a letra A, ele vai me dar erro. Então, aqui, essa é a ideia de você usar o try e o except. Aí é o que o Diogo falou. Quando você olha aqui para esse código, aqui eu consigo resolver com o if. Maravilha. Mas eu não consigo resolver com o if o possível erro que a pessoa vai cometer. E o erro que ela vai cometer é digitar uma letra em vez de digitar um número. Então, aqui, em vez de já classificar lá, tá? Aqui, o que eu teria de fazer? Eu coloquei aqui o score, que é a nota, né? Então, eu tiro esse float daqui, tá? Aí eu coloco aqui, try. O quê? Score vai ser igual float score. E aí, óbvio, eu tenho de afastar tudo isso aqui para dentro. Tá? Beleza. Só que eu não posso deixar assim, eu tenho de ter o except. Então, eu coloco aqui, except, print, você não digitou um número. Pronto. Oh, caramba, peraí. Aí. Tá? Agora, quando eu executo aqui o 27, e eu digito aqui a letra A, como eu tinha feito antes, ele mostra a mensagem. Não digitou um número. Então, essa é a diferença. É eu, como programador, pensar em termos de possibilidades de erro por parte do utilizador. Então, aqui eu tenho exatamente, não é correção, mas é a melhoria do programa. Porque vocês viram que antes, sem o try e o except, eu resolvi o que estava sendo pedido. Mas eu não resolvi um possível problema que todas as pessoas podem cometer. Como eu disse, seja por má fé, ou seja, simplesmente por um erro, porque digitou a tecla errada. Tá? E você, programador, precisa pensar nisso, porque você não vai querer que o seu programa pare de funcionar no meio do caminho, né? No meio da execução. E o último que eu coloquei aqui é a questão de calculadora. Tá? Ou seja, e aqui a gente está misturando tudo, mas também é muito tranquilo. Ou seja, cria uma calculadora que é executada continuamente. Então, aqui, inclusive isso vale para a semana que vem, para quarta-feira da semana que vem, a questão é a leitura a questão é a leitura da questão. Então, quando eu leio ali, cria uma calculadora, então, beleza, eu já paro aqui. Porque se é uma calculadora, eu sei que o utilizador vai ter de inserir 2 números e um símbolo. Então, esse é um ponto, porque toda calculadora se fundamenta nisso. Pelo menos com aquelas operações básicas, nós não vamos criar aqui nenhum tipo de calculadora científica ou que vai criar seno, cosseno e tangente. Aqui, nós vamos ter uma calculadora simples que soma, subtrai, divide e multiplica. Acabou. Portanto, obviamente, a pessoa, o utilizador, vai inserir 2 números, pelo menos 2 números, tá? Porque a gente pode criar uma calculadora em que a pessoa fica inserindo números até terminar alguma coisa. Mas vamos pensar o simples, 2 números e um símbolo. Símbolo de mais, menos, multiplicar ou dividir. Então, eu já tenho de pensar, bom, eu vou ter 2 inputs, porque são 2 números. E, na verdade, eu vou ter 3 inputs, porque a pessoa vai inserir qual é a operação que ela quer realizar. Então, quando eu falo em calculadora, eu já sei 3 inputs.
2 desses inputs terão de ser convertidos para inteiro. Por quê? Porque a função input retorna sempre uma string, mas se é uma calculadora eu vou fazer conta, eu não faço conta com letras, eu faço conta com números, portanto, se a pessoa digitar lá o número 10, na verdade, para o Python não é o número 10, é uma string com os caracteres 1 e 0, e eu tenho de converter isso para inteiro. Ou eu até poderia converter isso para float, tá? Se eu pensasse que a pessoa poderia fazer uma conta com números com casas decimais. Mas vamos ficar só no número inteiro por enquanto, tá? Porque, obviamente, numa calculadora a gente faz, ué. Eu faço contas, uso a calculadora para fazer conta de dinheiro, portanto, tem vírgula, né? Tem casa decimal, que é o que eu quero dizer. Então, quando eu leio isso aqui, crio uma calculadora, e eu repito, eu já sei que eu vou ter 3 inputs e que 2 desses inputs terão de ser convertidos para inteiro. Ponto final. Se eu estou falando em calculadora, obviamente, o que eu já sei só com aquelas 3 palavras? Crie uma calculadora. Eu tenho 3 inputs, um input para símbolo, 2 inputs para número. Os inputs de número terão de ser convertidos de string para inteiro. E eu vou ter ifs, vários ifs. Ou if, elif, elif e else. Ou melhor, eu tenho 5, eu tenho o if. Por que eu vou ter os ifs? Porque se o símbolo for igual ao sinal de mais, some os 2 números. Elif, símbolo igual ao sinal de menos, subtraia. Elif, símbolo igual lá o asterisco, multiplica. Elif, símbolo, barra, divide. E aí eu tenho o else. Qual é o else? Se eu inserir qualquer outra coisa, se a pessoa, o utilizador, inserir qualquer outro símbolo, e aí? Aí eu tenho de mostrar, por exemplo, uma mensagem. Eu tenho de dizer, olha, você inseriu o símbolo errado. Tá? Só insira mais, menos, multiplicação e divisão, por exemplo. Então, eu tenho todas essas informações com 3 palavras. Cria uma calculadora. Eu tenho de fazer tudo isso. E aí a gente continua. Que é executada continuamente. Se ela é executada continuamente, significa que tudo isso que eu falei até agora vai estar dentro de um while. Porque se ela é executada continuamente, eu vou colocar while true. Porque ela fica executando e fazendo conta. Até que o utilizador insira sair em qualquer momento de entrada de dados. Significa dizer que o utilizador... Imaginemos que você coloque assim, digite o primeiro número, digite o segundo número, digite o símbolo. Então, eu tenho de fazer testes comparando se o que foi inserido é igual a essa palavra sair nos 3 inputs. No input do primeiro número, no input do segundo número e no input do símbolo. Então, eu tenho de pensar nisso também. E aí, vejam que aqui eu já alterei um pouquinho a lógica que eu falei agora há pouco. Porque eu tinha dito agora que eu tenho o if mais soma, elif menos subtrai, multiplica, parará. Else mostra a mensagem dizendo que o símbolo foi errado. Mas agora eu tenho um detalhe a mais no meu código. Eu posso inserir a palavra sair. Então, eu tenho de ter um outro if. E aqui, se eu tenho de ter um outro if, significa dizer o quê? Significa dizer, e eu estou dentro de um while true. Por que eu estou dentro de um while true? Porque eu estou executando a calculadora continuamente. Portanto, significa dizer que logo após eu tenho de ter um if. Aquilo que foi inserido for igual a sair, break. E break por quê? Porque estamos dentro de um while true. Se é para encerrar o programa, break. Porque vocês já sabem que para sair do while, eu tenho de usar o break. O continue, ele não sai do while, ele volta lá para cima, não se esqueçam. E eu ainda tenho de tomar cuidado a possibilidade do utilizador inserir caracteres inválidos, seja nos números, seja nos operadores matemáticos. Porque, claro, digite o primeiro número, a pessoa digita a letra A. Digite o segundo número, a pessoa digita a letra B. Digite um dos símbolos e você coloca lá os símbolos de mais, menos, multiplicação e divisão, e a pessoa coloca vírgula, ou ponto final. Então, percebam como aqui nós temos um programa que, do ponto de vista do que ele faz, é razoavelmente simples, e
essa é a leitura que você precisa ter quando você começa a fazer esse programa, tá? Esse código desse programa. E aí é o 28, eu nem sei se nós temos tudo, temos todo ele aqui, ó, tá? O código dele aqui. Então, em primeiro lugar, antes da gente olhar o código, ele é o 28, né? É o maior, tá? Ou seja, é a versão 1.0. Então, digite o primeiro número. Não, não quero. Sair. Obrigado, encerrou o programa. Pessoa digitou sair, terminou, tá? Agora vamos lá. Digite o primeiro número, 10, ok. Digite o segundo número, não, cansei. Sair. É o que estava lá na instrução. A pessoa pode digitar sair e está mostrado ali, digite sair para terminar o programa. Então, terminou. De novo, digite o primeiro número, 10. Digite o segundo número, 20. Digite o operador, não, cansei. Sair. Ok, terminou o programa. Tá? Vamos lá mais uma vez para que vocês possam perceber aqui tudo. Digite o primeiro número, 10. Digite o segundo, 20. Digite o operador, mais. Tá? E veja que eu não digitei, é porque eu tenho o costume do meu outro teclado. Eu digitei ali e acabou dando certo, apesar de estar errado, porque eu digitei o sinal de igual, mostrou a mensagem. Digite um operador matemático válido ou sair para terminar o programa. E aí ele continua, porque a calculadora está sendo executada continuamente. Então, agora eu vou fazer direitinho. 10, 20 e o símbolo de mais. Ele mostrou, resultado 30. E a calculadora continua. Digite o primeiro número. Ah, não, digitei isso aqui. Opa, tá errado. É só número. E vejam como as mensagens são diferentes. Lá em cima, ali em cima, que eu coloquei o sinal de igual, que foi sem querer, inclusive aqui, nessa linha aqui, ele me mostrou essa mensagem. Por quê? Porque eu estou na linha de operador matemático. Então, ele diz, digite um operador matemático válido. Agora, aqui eu digitei um texto, né? Ou seja, uma string, onde era para digitar número. Aí ele me mostra, digite apenas números. Aí eu venho aqui e digito 10. Aqui eu digito qualquer coisa. Eu estou inserindo número. Então, ele me mostra a mensagem, digite apenas números. Então, aqui, eu testei todas as possibilidades de dar erro na calculadora. Tá? Ou seja, eu estou aqui no 10, eu digito 20, aí a pessoa digita um ponto. Não. Digito um operador válido e eu ainda indico ali como mensagem quais são os operadores válidos. E assim sucessivamente. Então, aqui nós vamos sair e, óbvio, a mensagem ali de agradecimento, ela é apenas acessória, né? Então, é isso, quer dizer, eu tenho aqui um programa que faz tudo o que está sendo pedido. É uma calculadora, executa continuamente, até que o utilizador insira sair em qualquer momento da entrada de dados, e a gente já definiu que a entrada de dados são em 3 momentos. Tem a possibilidade do utilizador inserir caracteres inválidos, seja nos números, seja nos operadores, que foi o que a gente fez, em qualquer das situações. E aí nós temos esse código que até agora ele é, eu acho, o maior de todos. Tá? Então vamos aqui, como a gente já vem fazendo, ler este código. Tá? Ou seja, vamos analisar para que vocês percebam a lógica do que está acontecendo aqui. Então, a primeira coisa, a primeira mensagem ali, tá? Óbvio que ela é acessória, né? Da calculadora 1.0. Lembrar do detalhe, a barra invertida, letra N, barra N, né? Barra invertida N é para pular uma linha. Por isso que quando eu executei ela aqui, ele aparece calculadora 1.0, pula uma linha. Siga as instruções, parará, pulou uma linha, tá? Que é o que está aqui no final, tá? Nos dois casos. Não se esqueçam, falei isso na aula passada. Eu quero mostrar aspas para o utilizador. Aqui na mensagem, tá aqui, ó, digite sair. Portanto, eu sou obrigado a colocar a barra invertida. Se eu não tenho essa barra invertida aqui, olha o que acontece. O Python vai achar, como ele enxergou ali as aspas, que para o Python são aspas, portanto, é o encerramento da string, mas não é o que eu, programador, quero. Eu quero que apareça as aspas na tela, então eu ponho a barra invertida. Tá? Beleza. Então, aqui nós temos a mensagem inicial, estou pedindo ali para seguir as instruções. E aí eu tenho uma calculadora que é uma calculadora eterna, portanto, é um while true.
E aí o pedido do número fica dentro do while. Óbvio que eu vou pedir continuamente esses números. Então a primeira coisa que eu faço, digite um número. E aí vejam, eu já tenho logo ali o primeiro teste. Porque eu não tenho como condição a palavra sair, portanto, eu estou fazendo o primeiro teste nesse if aqui, ó. Se aquilo que foi inserido pela pessoa for a palavra sair, break. O que é o break? O break, eu saio do while, tá? Ou seja, no break, que quando eu digito sair, eu estou aqui dentro do while, tudo isso aqui está dentro do while, ele vem para esse último print, a última mensagem. E aí vocês precisam ter atenção, a margem aqui, vocês estão vendo que o while está bem colado aqui à esquerda, e tudo isso aqui está com um tab. Agora, esse último print da linha 35, não. Então, é aquilo que eu fiz na primeira vez que eu executei. Executei e falei, não, não quero. Digitei sair, saiu do programa. Então, eu já coloco aqui, e é a lógica, gente. Isso aqui é lógica, é eu pensar que sim, o utilizador pode iniciar a calculadora e depois alguém chamar ele. Na hora em que ele começou a executar o programa, alguém chamou ele para fazer outra coisa. Um telefone ele tocou, o carteiro tocou a campainha, e por aí vai. Então, eu tenho de pensar, sim, que o primeiro teste é o sair. E até mesmo porque a própria condição do programa fala isso. Ali no comando da questão já está ali. Se o utilizador inserir sair em qualquer momento da entrada de dados. Então, eu, programador, eu tenho de facilitar para o utilizador. Imagine você que você esteja utilizando um programa, uma aplicação qualquer, e de repente você fala, não, quero terminar agora, mas para terminar eu preciso fazer outras coisas antes. Então, eu tenho de dar essa opção. E por isso que ali eu já coloco, se o número, né, a variável num1 for igual à expressão, a palavra sair, break, terminou o programa. Então, se for, beleza, termina. Se não for, se eu digitei qualquer outra coisa, aí é que eu entro naquela questão da possibilidade do erro. É uma calculadora e eu pedi para a pessoa digitar um número. Então, o que eu espero dela? Eu espero que ela digite um caractere que represente um número. É por isso que eu já abro o try e faço a conversão para float. Por que float? Porque eu optei float, poderia ser inteiro. Tá? Então, ali eu optei float, por quê? Porque eu estou falando de uma calculadora, e uma calculadora, o que uma calculadora tem? Uma calculadora tem números decimais. Uma calculadora pode ser utilizada para colocar lá inúmeros números depois da vírgula. Então, eu vou converter para float. E aí, qual é a lógica do try e do except aqui? Eu tenho de fazer um try except para ver se a pessoa digitou um número ou uma letra. É para isso que serve o try e o except. Então, aqui percebam e vejam como aqui na linha 6 eu coloquei break e na linha 11 eu coloquei o continue. Por quê? Vamos primeiro olhar para esse bloco aqui que eu selecionei. Eu primeiro tento converter o que a pessoa inseriu para float. Logicamente, eu só faço isso depois que eu já fiz o teste lá do sair. Porque se eu fizesse esse teste antes e a pessoa tivesse digitado sair, ia dar erro. Então, já fiz o teste, beleza. Agora a gente vai tentar converter. Agora, quando eu estou ali no try, num1 igual a float de num1, eu estou testando se a pessoa digitou um número. Ou se ela digitou uma outra letra diferente da palavra sair. Então, se a pessoa tiver digitado um número, o que está na linha 8, vai dar erro? Não, não vai dar erro. Vai ser convertido. A pessoa digitou um número, então aquela string, que representa o número, é convertido para o float. Beleza, deu erro? Não, não deu erro. O que o Python vai fazer? Isso aqui funcionou, ele ignora isso daqui e ele vem aqui para a linha 12. Mas antes de chegar na linha 12, vamos imaginar que a pessoa tenha digitado uma letra, que foi o que eu fiz aquela hora. Então, eu digitei uma letra apenas.
É a palavra sair? Não. Então o programa continua. Aí ele tenta converter. Conseguiu converter? Não, vai dar erro. Mas está dentro do try. E como está dentro do try, o que o Python faz? O Python continua a execução do programa. Onde? No except. E é por isso que no except eu coloquei ali, por favor, digite apenas números. Ou sair para terminar o programa. Por quê? Porque eu não sei o que a pessoa digitou. Eu, programador, não sei o que a pessoa digitou. Mas eu sei que ela não digitou um número. E como que eu sei que ela não digitou um número? Porque a conversão deu erro. Porque se a conversão que está aqui na linha 8 tivesse sido bem sucedida, essa mensagem não ia aparecer. Se essa conversão que está na linha 8 tivesse ok, o except não ia ser executado. E aqui eu estou testando justamente para saber se a pessoa digitou ou não um número. Então, não me importa se ela digitou uma letra ou se ela copiou e colou a Bíblia e colocou ali. Para mim, isso é indiferente, para mim, para eu programador, para mim, programador. Para mim, o que importa é saber se isso aqui é um número ou não, se isso aqui deu certo ou não. Então, eu, programador, penso, bom, se der certo, beleza, ele vai para a próxima linha depois do except. Mas se der erro, significa dizer que a pessoa não digitou um número. Portanto, eu mostro a mensagem, por favor, digite apenas números. E aí eu coloco um continue. Eu não coloco um break. Porque se eu colocasse aqui um break, o que ia acontecer? O programa ia ser encerrado, ia lá para a última linha. Porque o break, e aqui eu já vou deixar aqui, o break sai do while. Então aqui a gente tem o while. Tá? Eu vou até aqui diminuir isso aqui para a gente poder ver tudo. Tá? Ou seja, o try ainda não. O break, deixar assim, ele sai do while. O continue, não. Então, aqui o que eu estou fazendo aqui com esse continue é dizendo assim, Python, e aqui a lógica do programa até aqui. A pessoa digitou algo que não é um número e eu continuo. Não foi a palavra sair, então é qualquer outra coisa. Ela pode ter feito ali uma sacanagem, digitado uma letra, ou ela pode ter esbarrado na tecla e digitou a tecla Q em vez do número 1, mas deu um erro. Então eu volto para o início, por isso que aqui eu coloco continue, porque aí ele volta para cá, para o while, e recomeça tudo, que foi o que vocês viram aqui acontecendo. Acho que temos aqui, não temos aqui, mas enfim, é aquela execução que eu venho aqui, digite o número, opa, não, está aqui, ó. Isso aqui é o continue em ação. Tá? Deixa eu sair aqui. Aquilo ali é o continue em ação. Esse continue que está aqui. E depois eu vou fazer exatamente a mesma coisa para o segundo número. Porque eu tenho exatamente o mesmo problema no segundo número. Então, a primeira questão não é um problema, mas o primeiro ponto que está aqui, ó, eu peço o número 2. Vem como string para a variável num2, e aí eu já faço o teste. Se a pessoa digitou sair, sai do while e vai para a primeira linha depois, que é esse print que está aqui na linha 35 aqui embaixo. Se não, se a pessoa não digitou a palavra sair, ela digitou alguma outra coisa. Ou um caractere numérico, ou um caractere de letras. Mas é uma string. Então, de novo, eu tento converter. Se a pessoa tiver digitado um caractere que representa números, a conversão vai ser sucesso, e aí o Python vem aqui para a linha, qual que é a linha ali? 20. Se não, se a pessoa digitou uma letra, digitou uma palavra, digitou um texto, seja de má fé, ou seja porque ela esbarrou na tecla, aí ele cai no except, e de novo eu tenho exatamente a mesma mensagem. Por favor, digite apenas números, ou sair para terminar o programa, e ele volta com um continue, a mesma lógica, volto para o início do while, e peço todos os números novamente. E depois eu vou para a variável operador, que é o operador da conta, da calculadora. Digite aqui o operador. Tá? E vejam que eu estou dentro do while, porque isso aqui eu estou executando continuamente. Então, aqui, de novo, se o operador for igual sair, break. Porque é uma condição lá do exercício, que a pessoa pode digitar a palavra sair em qualquer ponto de entrada de dados. Então, aqui digitou sair, break, sai do while, cai na última linha. Se não,
Se a pessoa digitou o símbolo mais, eu somo os dois números. Se a pessoa digitou o símbolo menos, subtraio. Se for o asterisco, que eu pedi aqui, mostrei aqui, se for o asterisco, multiplica. Se for a barra, divide. E se a pessoa digitar qualquer outra coisa, aí eu mostro a mensagem, ó, digite um operador numérico matemático. Porque aí eu já testei a palavra sair, que me importa no programa, porque, de novo, a pessoa pode digitar qualquer coisa, o programa deve funcionar. Se a pessoa digitar a palavra sair, ele sai do programa, e deve funcionar se inserir um dos 4 símbolos. Então, a partir do momento que eu tenho o primeiro if aqui, eu testei a questão ali do sair. Beleza. Depois eu tenho aqui o teste do if e dos elifs para os 4 símbolos matemáticos, com as respectivas contas. E, por fim, se a pessoa digitou qualquer outra coisa, vai cair aqui no else, e eu já expliquei para vocês que o else é aquela última opção, né? Ou seja, qualquer outra coisa que seja diferente do que está no if ou nos elifs sempre vai cair no else. E por isso que aqui eu posso colocar a mensagem personalizada. Porque aqui eu estou coletando, eu estou pedindo para o utilizador inserir um símbolo matemático, um operador matemático. Por isso que a minha mensagem é personalizada. E, de novo, se a pessoa colocou alguma coisa que não é um símbolo matemático e não é a palavra sair, o que eu faço? Eu jogo um continue no programa. Por quê? Porque eu quero que ele volte lá para cima do while. E aí, no fim, eu mostro o resultado. Quer dizer, percebam que o break, ele sempre sai do while e o continue, ele para a execução ali onde ela está e o que vem depois dentro do while não é mais executado. Ele volta lá para o início. Então, por isso que aqui eu coloco esse print, tá? Depois aqui, quer dizer, eu tenho o else, se digitou qualquer coisa, o print com o dígito operador matemático correto, e o continue, porque ele nem mostra isso daqui. E aí, o que acontece? Aí, se não, quer dizer, depois, e aquela coisa, a pessoa digitou um número, um operador matemático correto, então isso aqui vai dar tudo certo. E aí ele cai aqui e mostra o resultado da operação. E aqui eu estou dentro do while ainda. Tá? E aí a gente volta lá para cima. Mas aqui eu ainda poderia fazer uma outra coisa. Tá? Qual é a outra coisa que está aqui? Eu poderia colocar aqui o seguinte: em vez dele voltar automaticamente, poderíamos melhorar um pouquinho esse programa. Tá? Antes só de melhorar, deixa eu ver aqui a mensagem que o Diogo colocou. Nas avaliações, podemos meter o print /n na outra linha? Sim. Tá? Ou seja, você pode colocar, poderia colocar aqui, tá, ô Diogo? Poderíamos, vou usar aquela ali, por exemplo, veja ali, eu poderia colocar aqui print, abre aqui aspas, /n, em vez de colocar ali no final. Poderia tirar do final e colocar numa nova linha. A mesma coisa, tá? Como você achar que fica melhor. Como eu quero economizar linhas no meu programa, eu já coloco ali logo no fim e pronto, não tem problema nenhum, tá? Então, vamos voltar aqui para o nosso original. Agora, vejam bem o seguinte. Eu poderia aqui facilitar, logo após a amostragem, logo após em que se mostra o resultado, em vez dele automaticamente voltar para o início, porque tudo bem, a gente resolveu o programa, a gente resolveu isso aqui, perfeito, maravilha. Mas agora eu já tenho um pensamento que é o seguinte, eu já começo a pensar o seguinte: terminou a operação, será que eu tenho de voltar para o início? Então, eu poderia colocar aqui, depois desse print, poderia acrescentar aqui uma mensagem perguntando se a pessoa quer continuar. Ou seja, executou a conta. E aí, de novo, quer dizer, é claro que eu mostro o resultado, ele volta lá para cima, e se a pessoa não quer mais, ela digita sair e encerrou o programa. Maravilha.
Mas o que eu estou dizendo é que eu poderia aqui, de repente, acrescentar uma outra coisa, que seria o seguinte. Eu poderia colocar aqui, vou colocar aqui, não x, mas vou colocar aqui, não, aqui não temos variável x, não. Vou colocar aqui, então, x igual input, vou colocar, quer realizar outra operação? Tá? Pergunta e digite sim ou não. Tá? Dou o espaço, e aí de novo, aí eu posso fazer aqui, se o x for igual assim, vou colocar aqui em maiúsculo, depois a gente resolve a questão do maiúsculo minúsculo, tá? Se a pessoa quer fazer outra operação, o que eu faço? Continue. Else, break. Tá? Então, aqui, eu poderia ter essa pergunta já para ele não voltar lá para cima. Tá errado? Não, não tá errado. Eu estou acrescentando alguma coisa. Por quê? Aqui eu pergunto para a pessoa, quer fazer outra conta? E se a pessoa disser, quero, então ele volta lá para o while e pede um novo número. Se não, tá? Se a pessoa digitar alguma outra coisa, ele sai automaticamente do while. E eu ainda poderia aqui melhorar. Você começa a pensar, teria de ser elif x igual a n. Aí eu ponho break. Else, eu colocaria aqui print. Você não escolheu uma das opções. Opa. A calculadora será reiniciada. Por exemplo, enfim. Né? E aí aqui eu nem precisaria colocar um continue. Por quê? Porque é a última linha dentro do meu while, então ele voltaria lá para cima automaticamente. Claro, aqui para ficar igual aos demais, um /n aqui, tá? E pronto, ponto final. Então, são maneiras aqui que a gente tem de ir mexendo aqui no código e começar literalmente a brincar. Quer dizer, eu executo ele aqui, coloco 10, coloco 20, ele me mostra, o operador quer realizar outra operação? Sim. Aí ele volta lá para cima. Tá? Ou seja, aí ele recomeça. E até aqui, como eu sempre estou separando em blocos, eu ainda poderia aqui, aí o que eu faria? Print. Tá? Isso aqui é preciosismo da minha parte, tá? É só para deixar ali separado um bloco do outro. Eu vou colocar aqui no sair para que vocês vejam aqui a diferença. Então, aqui eu tenho 10, tenho 20, tenho menos, ok. Quer outra operação? E aqui eu vou colocar a letra maiúscula, porque tem a questão do maiúsculo minúsculo. Sim. Tá? Aí ele pula e começa de novo. Então, digite outro número. Aí eu coloco lá 10, o segundo número 20 e tal. Quer outra operação? Não. Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, yes. Opa, você não escolheu uma das opções, a calculadora está sendo reiniciada. E ele voltou lá para cima. Aí 10, 20 menos. Quer realizar outra operação? Não. Ele terminou. Então, poderia também acrescentar isso daqui. Tá? Teria esta possibilidade de fazer isso daqui, acrescentando esse if aqui no final, que, como eu falei, isso aqui é só um preciosismo da minha parte, né? Ou seja, eu realmente não precisaria aqui colocar isso tudo, enfim. Tá? Teríamos aí realmente esse acréscimo, tá? Mas não é obrigatório, não seria necessário nem nada. De toda sorte, seria uma opção, ou é uma opção, inclusive, que vocês podem utilizar dependendo do programa. Tá? Ou seja, dependendo da maneira como vocês pensam o programa, vocês podem colocar aquilo ali, ó, digita alguma coisa para continuar ou não. Pronto, simples. Tá? Então, é outra forma aí de encerrar. Pessoal, ficou claro esse código aqui para vocês? Alguma dúvida sobre essa questão do try e do except, principalmente? Veja que aqui a gente misturou tudo que a gente viu até agora.
Ou seja, falamos ali do while, falamos do if, falamos do try except. Não sei se vocês têm aí alguma dúvida sobre isso daqui. Imagino que não, né? Vou partir do princípio aqui de que não. Temos ali a questão só do maiúsculo e minúsculo, mas isso a gente vai ver mais para frente como resolver. Né? Ou poderia até colocar aqui já de uma vez, or, que é a maneira que vocês, por enquanto, sabem, x igual a s, tá? A mesma coisa aqui, or x igual a n, né? O n minúsculo, porque aí não importa se a pessoa digitou maiúsculo ou minúsculo, tá? Ele vai fazer aquilo dali. Mas tem uma outra maneira da gente resolver isso daqui e não se preocupar, né? Mas podemos aqui realmente executar dessa forma. Então, digito 10, digito 20, digito menos e coloco o S minúsculo, e aí ele executa normalmente, tá? 10, 20, N, não quero mais. Ponto. Ele terminou. Tá? Então, essa é aí uma... Vou tirar isso daqui, só por... Enfim. É a maneira que a gente teria ali para resolver a questão do maiúsculo minúsculo, por exemplo, evitando, porque se eu não tenho aquilo ali, a pessoa digita maiúsculo ou minúsculo, dependendo do que eu colocar no meu if, ele vai dar um erro. Bom, pessoal, se vocês não têm dúvidas, faltam aqui 2, 3 minutos aí para a gente terminar a aula, um pouquinho menos. Então, eu não vou começar o conteúdo de funções, tá? A parte das funções a gente começa amanhã. Como aí, inclusive na última aula, né, eu fiquei aí 6 minutos a mais com vocês, então a gente desconta hoje aí esses 2 minutinhos que faltam para terminar, e a gente continua então na próxima aula, que é amanhã, né? A gente começa a falar aí de funções, pelo menos o básico de funções para vocês, tá ok? Uma última coisa, eu vou colocar no Moodle um pequeníssimo questionário de uma única questão para vocês. Um formulário, porque vai ter uma situação, eu vou explicar amanhã com mais detalhes, hoje não vai dar tempo aqui, tá? Aliás, até dá tempo, temos ali os 2 minutos. É porque no dia 5 de setembro, 5 de novembro, que, se não estou em erro, é daqui 2 semanas, tá? Exatamente, né? Na quinta-feira, daqui 2 semanas mais um dia, eu vou ter um imprevisto que eu provavelmente não vou conseguir dar aula, tá? É quase certeza que eu não vou conseguir dar aula no dia 5. Eu ainda não tenho certeza, eu vou ter essa certeza só semana que vem, mas eu já quero meio que preparar. E aí, o que eu vou colocar nesse formulário? Eu vou colocar lá, vou explicar isso de novo, porque não é todo mundo que está aqui na aula, mas o que eu quero saber de vocês, o que eu vou querer saber de vocês é o que a maioria prefere. A maioria prefere que essa aula do dia 5 a gente coloque uma aula a mais lá no final do nosso programa, porque, enfim, nós vamos ter de compensar isso. Infelizmente, eu peço desculpas a todos vocês, mas, enfim, é um imprevisto razoavelmente complicado, tá? Eu vou tentar fazer de tudo para não ter de adiar, mas se eu tiver de adiar, não tem muito para onde fugir. Então, eu vou colocar 3 opções. Se vocês preferem ter uma aula a mais lá no final, ou se vocês preferem, por exemplo, durante uma semana, a gente fazer uma aula, começar meia hora antes ou terminar meia hora depois. Não são as duas opções, quer dizer, ou a gente começa às 8 e vai até às 10, porque a aula tem 1h30, se a gente tem aula segunda, quarta e quinta, obviamente, meia hora a mais em cada dia, a gente compensaria essa aula. Então, eu vou colocar essas 3 opções. Então, se vocês preferem ter uma aula a mais lá no fim de semestre, ou se vocês preferem começar, e aí a gente combina uma semana específica, começar e fazer aula de 8 às 10, ou fazer aula de 8h30 às 10h30, tá? Então, vou colocar essas 3 opções para vocês escolherem, e, enfim, não vai ser para amanhã, é óbvio, isso a gente vê o resultado na semana que vem, mas eu queria que vocês contribuíssem aí e colocassem esse questionamento, tá? Essa resposta para a gente escolher o que for melhor para a maioria. É isso, pessoal. Acabei ficando aqui o horário final e a gente continua, então,
amanhã, tá ok? Boa noite para vocês e até lá. Tchau, tchau.